Elivaldo Barbosa de volta aqui para a gente já comentar outros pontos agora sobre eleições. A gente comentava no bloco anterior a questão do apoio do governador Rafael Fonteles em relação a partidos aliados. Muitas vezes ele tem locais onde fica bastante dividido, porque são muitos partidos aliados, ele precisa escolher um, ou não. É verdade, ou não, ou ficar de fora, mantendo a neutralidade. Mas eu lembro bem de uma frase que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Sebastião Martins, disse: olha, isso como magistrado, obviamente, que vai conduzir o processo. São 224 municípios, são 224 eleições. Então, cada município tem uma realidade. Pode até ser, Aline, que aqui ou ali uns se assemelham, né, pela situação, uns ficam mais fácil de decidir, uma eleição fica mais estadualizada, e aqui eu cito o caso lá de Parnaíba, de Picos, de Floriano, de Piripiri também, e outros municípios onde nós temos ali claramente oposição e situação em nível estadual, disputando o poder lá na base, lá no município. Mas há casos em que a base aliada está ali na disputa do mesmo espaço. Agora há pouco, o Darival Júnior mostrou o caso de Luiz Correia. Que situação, né? E aqui eu lembro o caso de, também no norte do estado, de São Miguel do Tapuio. Mostramos a foto, demos lá aquele spoiler e perguntamos para onde o governador Rafael Fonteles vai nessa eleição, para onde ele vai. Aí está aí ao lado do prefeito Pompílio Evaristo. O Pompilim, ele é do PSD. Lá em São Miguel do Tapuio, em 2022, o prefeito, já eleito, ele foi eleito em 2020, Aline, proporcionou, junto com outros aliados, e até o PT também, de certa forma, participou lá também, mas ele estava no poder, a maior influência foi quem comanda aquela máquina administrativa. São Miguel do Tapuio foi o município em que, proporcionalmente, o governador Rafael Fonteles teve o melhor desempenho. Uma votação lá de quase 70% dos votos válidos. Então, foi um rendimento muito grande. Tanto é que ele retorna esse rendimento, não só pelos votos, mas pela deferência da população à candidatura dele em 2022. E lá são muitas parcerias, muitos projetos. Ontem mesmo, assinada a ordem de serviço para a construção de uma rodoviária, asfalto, calçamento, estrada, pimenteiras, São Miguel do Tapuio. Agora, na política, ninguém tem dúvidas lá em São Miguel do Tapuio. O palanque de Rafael Fonteles será o de Pompilim, que é do PSD. E sabe quem é o adversário de Pompilim nessa disputa? Conta aí. Miguel Vieira, que é do PT, Aline. E agora? PSD e PT. Saia justa? O governador no palanque do PSD. É o que ninguém tem dúvidas lá no município. Saia justa? Não tem neutralidade, é PSD. Nesse palanque estão Georgiano Neto, Flávio Nogueira, que eu vi lá na foto também, Nogueira Júnior, também Ziza Carvalho, que é do MDB, e um amplo leque de alianças que dá sustentação ao prefeito Pompilim lá no município e região, e também ao governo do estado. Então, tudo indica, o governador não se pronunciou, você viu ali que foi muito bem tratado, muito bem recebido, almoçou lá na residência lá do prefeito, mas não teve nenhum discurso político, nem mesmo quando eles estiveram ali mais próximos. Mas lá em São Miguel, pelo menos foi o que eu pude coletar ontem, foram várias ligações que eu fiz, o governador naturalmente que respeitará o PT, o pré-candidato, mas ele ficará no palanque de Pompilim. Quando ele tem que fazer, né, essa escolha, tomar essa decisão, ele vai muito consciente, claro, mas ele deve ter algum outro tipo de articulação para manter a cordialidade com o seu parceiro de sigla, né? Claro, eu imagino que pode ser até que ele tenha colocado algum interlocutor para evitar. O problema é que o candidato da oposição, Miguel Vieira, foi muito ligado ao ex-prefeito Lincoln Matos, que historicamente é adversário do PT. Abriu uma dissidência lá no bloco de Lincoln Matos, foi candidato na eleição passada nessa dissidência e agora une essa oposição para enfrentar o prefeito Pompilim, que é do PSD. Então, essa disputa está bem já desenhada no município de São Miguel do Tapuio. Aí você perguntou, será que deixa o governador em saia justa? Lá no município, ninguém tem dúvida, não deixará em absoluto, pelas parcerias que o governo vem fazendo com o município, com a prefeitura, pela relação que tem Rafael Pompilim e aliados, ele deve mesmo optar pelo palanque e apoiar a reeleição de Pompilim lá em São Miguel do Tapuio. É o que eu imagino, é o que se avalia com base nos indicadores lá do município. Mas, repito, o governador não fez nenhum pronunciamento político nesse sentido lá no município de São Miguel do Tapuio.
Acompanhando aqui o desenho do nosso mapa, de São Miguel do Tapuí a gente desce até o sul do estado, Alvorada do Gurgueia. A belíssima Alvorada do Gurgueia, eu adoro essa cidade, viu? Já fui lá várias vezes, fica no perímetro irrigado lá do Denox, saiu a partir desse perímetro irrigado, é uma cidade pujante, bem planejada. Quando surgiu aquele movimento de criação do estado do Gurgueia, era a cidade planejada para ser a capital do Gurgueia. Capital, né? Então, e lá também tem disputa política e acirrada. Nós temos o quadro da disputa política. Vamos mostrar aqui então para ver como é que está o cenário de pré-campanha por lá. Olha, o prefeito Lécio Gustavo, ele foi eleito num movimento muito forte de oposição em 2020 e vai buscar a reeleição no MDB. Só que nessa articulação pré-eleitoral, Aline, houve lá uma ruptura do bloco aliado ao prefeito, ele fez um remanejamento de forças, rompeu com aliados, se aliou com adversários, enfim, está lá nessa movimentação e ele hoje é pré-candidato, não mais com a mesma base que o elegeu em 2020, mas é pré-candidato à reeleição. Na oposição, Luiz Martins, que é uma liderança muito forte lá no município e sempre ali nesse campo oposto ao do prefeito Lécio Gustavo, é candidato ou será candidato pelo PSD, é pré-candidato atualmente, e correndo por fora de uma terceira via, a professora Bruna Raquel, do Podemos. Então, esse é o quadro de disputa que surgiu, foi muito influenciado por essa dissidência aberta no grupo do prefeito Lécio Gustavo, que está no poder e vai buscar a reeleição lá no município de Alvorada do Gurgueia, no sul do Piauí. É um município que costuma ter eleições muito esquentadas, com temperaturas altas? Há quem diga que quanto menor o município, mais acirrada é a disputa. Né? E Alvorada do Gurgueia não é diferente, sempre tem muita disputa, fica ali pertinho de Cristino Castro, de Bom Jesus, Colônia do Gurgueia, Alvorada, e está ali no meio de vários municípios e sempre ele é muito visado nessas disputas eleitorais. Tem um enorme potencial econômico, sobretudo calcado no agronegócio, da fruticultura principalmente, o potencial que existe lá em relação à água para irrigação, terras férteis, enfim, é um município muito atraente para o gestor e sempre, por conta disso e de outros fatores também sociais, não só econômicos, desperta muito olhares das lideranças políticas da região, Aline. Agora, Elivaldo, ao tempo em que a gente vai explicando aqui para a nossa audiência como é que está o cenário político, como é que estão as movimentações de pré-campanha, a nossa audiência, o nosso eleitorado também precisa entender como deve se portar na hora da eleição. Está faltando pouco mais de 3 meses, mais de 90 dias para esse dia da votação. Então, as pessoas precisam entender como se portar e qual é a ordem de votação. Como deve ser essa votação? Vamos acompanhar na reportagem de Gorete Santos. Olá, Aline. Essas eleições devem ser bem mais rápidas, do que as eleições gerais, afinal são apenas 2 escolhas, uma para a prefeitura da cidade, outra para a Câmara Municipal. Então há uma grande expectativa de que a votação seja célere, de que não haja filas e de que também o resultado seja bastante rápido. A gente vai trazer algumas informações, começando inclusive pela simulação aqui com o Leonardo Moraes, ele que é chefe de eleições informatizadas aqui do Tribunal Regional Eleitoral no estado do Piauí. A gente falava dessas votações deste ano que devem ser bastante rápidas, são só 2 escolhas, a gente vai trazer para o eleitor agora esse processo, Quem vota primeiro, por exemplo? Bom dia. Bom dia aos telespectadores, pela ordem de votação, uma vez habilitado pelo mesário, o eleitor ele primeiro vota para vereador, ele vai digitar 5 números referentes ao vereador e em seguida, uma vez concluída essa etapa, ele vota para prefeito. Então essa é a ordem, vereador e prefeito. Quanto à celeridade de fato, a expectativa é que as eleições sejam mais rápidas por conta, primeiro, da prática que o eleitor já tem em relação a essa modalidade e pela quantidade de candidatos que tende a ser mais simples. As filas, como você também se referiu, a tendência é que, às vezes, no começo da votação, dependendo do bairro, pelo próprio clima, a tendência é que ocorra um pouco de movimento maior no início da votação. Mas ao longo do dia as coisas vão se tranquilizando, a expectativa é que não haja muita espera em relação a essa etapa da votação. Vamos fazer esse teste, então? A urna, claro, aqui a gente tem uma simulação, não são os candidatos reais, obviamente, o processo está muito cedo ainda, mas para a gente ter uma ideia. Uma vez habilitado o eleitor aqui no terminal pelo mesário, ele libera a urna para votação. Então, o eleitor, ao se dirigir à urna, sozinho lá, de forma
isolada numa cabina, ele vai encontrar essa tela aqui, né? No caso de vereador. Aqui nós temos alguns candidatos aqui que são simulados são candidatos do Partido da Música, né? Partido das Profissões e tudo, para que a gente possa fazer o teste, inclusive da própria urna, tá? Então, aqui eu digitei um candidato, né? Uma vez você digitando, na tela aparecerá a foto do candidato, tá? E aí é importante, você confirma se é aquele candidato que de fato você votou, em seguida você confirma. Então está exercido o voto para vereador. Depois disso, ele vem e escolhe o candidato a prefeito, tá? Na tela do candidato a prefeito aparece tanto a fotografia do prefeito quanto a fotografia do candidato a vice-prefeito, tá bom? Então é casada essa votação, então aparecem os dois candidatos. Uma vez ele confirmado, confirmando que se trata dos candidatos que ele escolheu, ele vem e confirma. Importante, sim, um detalhe na votação é que às vezes o eleitor ele termina muito rapidamente o voto, né? E aí ele aperta a tecla confirma muito rapidamente. Então, o que acontece? Ele tem que ter um pouquinho de paciência, porque a urna está esperando entre 1 e 2 segundos para que ele possa olhar a tela, tá bom? E depois é que ele confirma. Por quê? Só para concluir essa etapa, é porque muitos eleitores dizem: eu não vi o meu candidato, não apareceu o meu candidato. Por quê? Porque ele digita muito rapidamente enquanto a tela está sendo processada. Quando está abrindo a tela, ele vem e já aperta confirma. Com isso, a votação continua, a votação é concluída, não dá para ele ver, não dá tempo. Então a gente está pedindo esse cuidado. Até porque a gente já viu em eleições anteriores, né, as pessoas até suspeitarem de fraude exatamente por esse motivo. E aí vale lembrar que nesse processo de confirmação também, se de repente você observar que você digitou errado, né, que não é o candidato de fato que você queria, tem a opção de corrigir, né? Exatamente. Então, por isso é que é importante você não votar rapidamente, por mais que você decore o número, tenha habilidade, pode acontecer de você cometer um equívoco na digitação. Então, você aperta rapidamente, ele vai grave e você fica na dúvida se foi o seu candidato. Então, por isso é que há essa opção, primeiro, de a urna esperar um pouquinho para que você confirme que é o seu candidato, não sendo ele, você vem e corrige e pode digitar tudo novamente. Por isso é que há esse cuidado, esse formato, né, de segurar um pouco a votação para que o eleitor possa efetivamente confirmar, possa efetivamente saber em quem ele está votando. Se a pessoa não quer votar em nenhum candidato, a gente já tem a opção em branco aqui, né? Vai direto nessa tecla. No caso, quem quer votar nulo, o que deve fazer? No caso do eleitor que pretende anular o seu voto, que não é o melhor procedimento dentro de um sistema democrático em que a gente pode escolher o candidato, embora seja uma opção que lhe é oferecida, né, ele tem que digitar números que não representem candidatos. Então, se ele digitar um número que por acaso não corresponda a um candidato, a urna vai dizer para ele que aquele voto será anulado e ele pode assim proceder. Tá? Basta ele confirmar que o voto será anulado. Essa informação é importante, inclusive, para a gente reafirmar aquilo que já foi dito em relação à conferência, né? Porque de repente você pode anular o voto sem também querer. Exatamente. E no caso, no dia da votação, o que é necessário para votar? O título já não é uma exigência, de fato, né? De fato, a gente pede que o eleitor compareça com qualquer documento com foto. Tá? Ele não tendo o título, porque ele apresentando o título é suficiente. Ele não tendo o título, nós recomendamos que ele apresente um documento com fotografia. Tá bom? De qualquer forma, os eleitores que já têm a biometria cadastrada aqui conosco, o reconhecimento também será suficiente. Ela não tem o documento e tudo, então ela vai conversar com o mesário vai fazer algumas indagações a respeito da sua identidade, em seguida vai poder coletar sua digital para que confirme a identidade. É mais um mecanismo que dá segurança para que o eleitor seja corretamente identificado, para que nenhum eleitor vote pelo outro, né? Então, por meio da biometria é o sistema que a gente tem hoje para a urna eletrônica mais garantido em relação à segurança. Mas ele vai poder ser identificado, caso ele não tenha biometria, pela documentação, especialmente o documento com fotografia. Esse documento com foto, obrigatoriamente tem que ser o físico ou pode ser no celular, no eletrônico? Preferencialmente o físico, mas também, como eu estou falando, a gente coloca
todas as possibilidades para que o eleitor exerça o voto. Então, na pior das hipóteses, né, até ele conversando com o mesário indagando, pedindo para que ele apresente outras evidências em relação à sua identidade, serão aceitas. Claro, com o cuidado do bom senso para garantir a segurança, mas o documento digital também vai ser aceito para aquela conferência. Como eu falei, a principal delas que nós esperamos é em relação à biometria. Quero agradecer ao chefe de eleições informatizadas aqui do TRE, Leonardo Moraes, pelas informações prestadas. Lembrando que no caso do celular tem que ficar lá com o mesário, né? Depois da conferência não pode ir até a urna portando esse tipo de equipamento. Aline.